Raíssa, logo agora que eu finalmente decidi investir nesse negócio de fundos imobiliários, tá tudo caindo, minha carteira tá toda no vermelho. Bem que eu sabia que era para eu ficar só na renda fixa mesmo. Se você abriu sua carteira essa semana e tomou um susto porque estava tudo no vermelho, saiba que não foi só com você. Tem muita gente preocupada porque os fundos imobiliários estão caindo forte e, inclusive, até mesmo os maiores fundos de mercado já acumulam quedas significativas. HGLG11, maior fundo logístico da Bolsa, nos últimos 6 meses já acumula aí uma queda de quase 6%. XPML11, outro fundo queridinho do segmento de shopping, já acumula aí uma queda de mais de 6% nos últimos 6 meses. VISC11, no mesmo período, já acumula uma queda de quase 14%. E nem mesmo o queridinho, o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores, saiu ileso. O MXRF11 também acumula uma queda aí nos últimos 6 meses de mais de 4%. Inclusive, se serve de consolo, a minha carteira também está praticamente toda sangrando. Mas dá uma respirada aí, porque nesse vídeo eu vou te explicar agora o que é que está acontecendo, por que os fundos imobiliários estão caindo tanto, se você deve se preocupar com essa queda e também vamos entender aqui se é hora de vender tudo e pular do barco ou se estamos diante de uma oportunidade e é hora de comprar mais. E também, claro, no final eu vou te falar o que eu estou fazendo neste momento e como está a minha carteira de fundos imobiliários. Será que eu vou vender os meus fundos ou vou aproveitar para comprar mais? Inclusive, antes da gente começar, me conta aqui embaixo o que você está fazendo nesse momento. Comprando, vendendo. E também, me conta aí embaixo qual fundo que você tem em carteira que está com a maior queda. Eu tenho um fundo que está com mais de 12% de queda. E você? Me conta aqui embaixo. Dito isto, vamos lá entender aqui o motivo do porquê os fundos imobiliários estão caindo tanto neste momento. E o primeiro motivo que está impactando negativamente os fundos imobiliários foi o aumento recente da nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. A taxa Selic, que saiu ali de 2% e chegou a quase 14%, vinha no movimento de queda nos últimos meses. A gente viu ali que ela saiu de 13,75, veio caindo até chegar em 10,50, deu uma estabilizada e na última reunião do Copom, a taxa Selic tornou a subir novamente. Se a gente volta um pouquinho no tempo, no começo do ano, era esperado que a taxa Selic fizesse movimento de queda durante todo esse ano de 2024 e encerrasse o ano ali por volta de 8 a 9%. Porém, é muito difícil a gente prever o mercado e saber exatamente como que ele vai se comportar. Então, na última reunião do Copom, a curva da taxa de juros foi invertida e agora ela torna a subir novamente. E só para a gente entender o porquê a taxa Selic subiu, já vou te explicar como isso impacta diretamente nos fundos imobiliários. Basicamente, a taxa Selic é o principal instrumento que o governo possui para tentar controlar a inflação. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver o movimento da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Ela vinha até numa leve redução, até mais ou menos ali abril deste ano, porém, de lá para cá, ela tornou a subir, chegando em julho a bater 4,50%. Isso aqui preocupa bastante, porque a nossa meta de inflação para este ano é de apenas 3%. Claro que tem um intervalo de tolerância ali de 1,5 ponto para cima, como também para baixo, porém a gente já estaria aqui no limite máximo de 4,5%. Então, como a nossa inflação tornou a subir, o Banco Central decidiu que era o momento de elevar novamente a taxa Selic, já que ela é o principal instrumento para controlar a inflação. E aí, quando a Selic sobe, o esperado é que o consumo seja reduzido e aí, consequentemente, a inflação torne a voltar para baixo novamente. Entendido por que a taxa Selic está voltando a subir, vamos ver aqui um outro gráfico que eu separei para a gente entender a relação da taxa Selic com o IFIX. Nessa linha azul, a gente tem o IFIX, que é um índice com a média dos fundos imobiliários, e na linha laranja a gente tem o movimento da taxa Selic. Como você pode perceber, basicamente, sempre que a taxa Selic cai, o IFIX tende a subir e a mesma coisa o contrário. Quando a taxa Selic sobe, o IFIX tende a cair. A gente vê esse movimento se repetindo aqui várias vezes. Então, como existe uma correlação negativa entre a taxa Selic e os fundos imobiliários, geralmente, quando a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários tendem a cair. A mesma coisa o inverso. Quando a taxa Selic cai, os fundos imobiliários tendem a subir. Então, nesse momento, como a taxa Selic está subindo, nós temos aí um movimento por
por parte dos fundos imobiliários de queda. E um dos motivos por que acontece essa correlação negativa entre a taxa Selic e os fundos imobiliários é justamente porque quando a taxa Selic sobe, os investimentos de renda fixa passam a render mais. Então a gente tem aí neste momento um bom rendimento na renda fixa, praticamente sem correr risco algum. Então neste momento a gente sente o movimento do dinheiro saindo da renda variável e indo para a renda fixa. E óbvio, como tem muita gente nesse momento vendendo suas cotas dos fundos imobiliários, isso tende a trazer o preço para baixo. E além da alta da taxa Selic, ela saiu de 10,50% para 10,75% e ainda são esperados 2 novos aumentos ainda esse ano. Temos também o aumento dos juros futuros. O nosso governo não tem conseguido fechar o orçamento em dias e isso vem aumentando bastante o risco fiscal, porque igualzinho a nós, o governo também tem uma quantidade de dinheiro que entra e uma quantidade de dinheiro que sai. E no melhor dos cenários, a quantidade de dinheiro que entra deve ser maior do que a quantidade de dinheiro que sai. Porém, não é isso que estamos vendo nos últimos meses. O governo está gastando mais do que deveria e isso, consequentemente, acaba tornando o risco de emprestar dinheiro para o nosso país um pouco maior. Então, com isso, a gente vê as taxas do Tesouro Direto, que são atreladas ao IPCA, pagando quase próximo de 7% ao ano. Hoje houve uma greve no Tesouro Direto, então os títulos não estão podendo ser negociados, mas basicamente ontem a taxa estava batendo ali 6,70% ao ano. Ou seja, neste momento, emprestar dinheiro ao governo, você vai estar recebendo uma taxa fixa de 6,70% acima da inflação. E esse rendimento estamos falando praticamente sem correr risco algum, já que em uma escala o governo seria a última ponta a quebrar. Então, nesse momento, para algumas pessoas faz mais sentido emprestar dinheiro ao governo e ter esse rendimento bem interessante, praticamente sem correr risco, e aí acaba acontecendo esse movimento novamente da retirada do dinheiro de fundos imobiliários para estar investindo ali no governo. Agora vamos entender aqui um ponto bem importante, que é a diferença entre risco sistêmico e risco não sistêmico, e logo em seguida eu vou te mostrar aqui a minha carteira e o que eu estou fazendo neste momento. Então bora lá, ó. O risco sistêmico é quando existe alguma coisa que afeta o mercado como um todo. Já o risco não sistêmico é quando acontece alguma coisa que afeta apenas um setor ou uma empresa em específico. Então, neste momento, o que nós estamos vendo é um risco sistêmico, já que os fundos imobiliários estão caindo como um todo. Já te tranquilizando, não necessariamente é o fundo imobiliário que você escolheu que está caindo. Na verdade, o mercado como um todo está sentindo esse impacto de baixa nos fundos imobiliários. Então, para um risco sistêmico, na verdade, não tem muito o que a gente fazer, porque estamos vivendo apenas mais um ciclo de mercado. É importante você entender esse movimento de sempre que a taxa Selic sobe, a renda variável tende a cair, e a mesma coisa o inverso, quando a taxa Selic cai, a renda variável tende a subir. E esse movimento de subida e descida acontece em vários momentos e várias vezes. Então, essa queda que estamos vivendo neste momento dos fundos imobiliários nada mais é do que um ciclo de mercado. E outro ponto também importantíssimo da gente entender é a correlação entre os fundos imobiliários de papéis e os fundos imobiliários de tijolos. Os fundos imobiliários de tijolos e de papéis, entre eles, existe uma correlação negativa. O que é que isso quer dizer? Que basicamente, quando os fundos imobiliários de tijolos caem, os fundos de papéis tendem a subir, e a mesma coisa o inverso, quando os fundos imobiliários de papel caem, os fundos de tijolos tendem a subir. Então, nesse momento, apesar da maioria dos fundos imobiliários estarem caindo, nós temos uma queda ainda mais expressiva por parte dos fundos de tijolos, já que quando a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários de tijolos caem e os de papéis tendem a subir também acompanhando a taxa Selic. E a lógica para isso acontecer é muito simples. Pensa comigo, já que os fundos imobiliários de papéis investem na dívida, que geralmente vai ser CDI ou IPCA, quando a taxa Selic sobe, as dívidas ficam mais caras. Logo, os fundos imobiliários de papéis tendem a se valorizar. Agora pensa comigo no setor de tijolos. Quando a taxa Selic sobe, o crédito fica mais caro. Então, fica mais caro também financiar uma obra, uma construção ou qualquer coisa desse tipo. Então, tem menos investimentos por parte do setor imobiliário e isso, consequentemente, faz com que os fundos imobiliários de tijolos acabem
acabem sentindo uma leve queda. A mesma coisa o contrário, tá? Quando a taxa Selic cai, o crédito fica muito mais barato. Então, a pessoa que estava pensando ali em negociar, em financiar um imóvel, ela vai pagar uma taxa bem mais barata e aquilo acaba aquecendo novamente a economia do setor imobiliário e os fundos de tijolos tornam a subir novamente. Então, resumindo, neste momento, os fundos imobiliários de tijolos devem cair bem mais do que os fundos imobiliários de papéis, já que os fundos imobiliários de papéis investem em dívidas e essas dívidas, nesse momento de alta da taxa de juros, tendem a se valorizar e, portanto, os fundos de papéis passarão a pagar mais. Porém, se você é inteligente e entendeu bem tudo que eu vim falando ao longo desse vídeo, você já se ligou que, apesar de, neste momento, os fundos imobiliários de papéis tenderem a entregar maiores dividendos, não é ainda o melhor momento para comprar este setor. Na verdade, neste momento, com as quedas dos fundos imobiliários de tijolos, estamos diante de um excelente momento para comprar fundos imobiliários do segmento de tijolo com desconto. Então, a lógica neste momento é comprar tijolo, já que está apresentando o maior desconto, e receber os dividendos de papéis. E quando a taxa Selic voltar a cair novamente, os fundos imobiliários de papéis vão estar apresentando excelentes descontos, vão estar a preço de banana. Aí, nesse momento, você torna a comprar papel e os fundos imobiliários de tijolos, você fica ali recebendo os dividendos. E, pelo amor de Deus, não é que nesta hora você deve vender os seus fundos imobiliários de papéis para comprar tijolo. Não, só que você vai comprar apenas tijolos e esperar a mão dar uma segurada ali na parte de papel. Quando a taxa Selic voltar a cair, aí sim você torna ali a comprar os fundos imobiliários de papéis e dá uma segurada em tijolo. Esse aqui deve ser o seu raciocínio, sendo o movimento de um investidor muito mais inteligente. E eu sei que nesse momento, apesar de você entender tudo isso que eu já expliquei, acaba dando aquele medo, aquele receio ainda, porque você está vendo o mercado como um todo cair. Porém, já dizia o Warren Buffett, compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Não necessariamente a gente precisa vender, porém, ao som dos canhões, vamos entender aqui o que é que eu vou fazer neste momento. E já te adiantando, sim, é compra. Na minha opinião, neste momento, estamos diante de uma bela oportunidade para comprar excelentes fundos imobiliários com um baita desconto. E como você pode ver, não é só a sua carteira que está caindo, a minha já acumula uma queda aqui de mais de 6%, tem fundo imobiliário, inclusive, caindo aqui acima de 12%. Porém, vale destacar, tá, que esta queda é em relação ao preço da cota que eu paguei. Essa variação desconsidera o valor, o reinvestimento dos dividendos, que nesse momento é o que eu faço, reinvisto ali todo o dividendo que cai na minha conta. E agora te falando o que eu estou fazendo neste momento. Porém, eu quero saber também a tua opinião. O que é que tu está fazendo nesse momento? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Eu, neste momento, estou aproveitando para comprar mais fundos imobiliários, porque no meu entendimento, nesse momento, estamos diante de uma excelente oportunidade. Inclusive, acabei de realizar algumas compras, vou deixar o print aqui ao lado para você ver, mas consegui aí, comprar BTLG e XPLG abaixo dos R$100, KNRI abaixo dos 140, HGLG abaixo dos R$160 e XPML11 abaixo dos 110. Para mim, esses preços aqui estão mais do que excelentes. Então, esse foi o meu aporte desse mês. Já tinha aportado também um pouquinho ali no começo do mês, mas basicamente nesse momento aportei aqui a grande parte em fundos de tijolos. Agora eu quero saber o que você está fazendo, comprando mais, vendendo ou não está fazendo nada, tá só esperando aí para ver o que é que o mercado vai dar. Me conta aqui embaixo. E eu espero muito que esse vídeo possa te tranquilizar um pouco nesse momento, possa esclarecer aí alguns pontos do porquê os fundos imobiliários estão caindo tanto neste momento. Sem mais, espero muito que você tenha gostado e te vejo em algum desses dois vídeos aqui.